E começamos aqui mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, mais Denis Sá, e hoje estamos aqui para entrevistar a professora de inglês. Mas ela é uma professora de inglês muito diferenciada. Ela, Simone Lobo, a professora de inglês dos players, dos grandes players, dos empresários. Tudo bem, Simone? Tudo bem, que prazer estar aqui, quero agradecer. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com pessoas assim tão especiais e tão de Deus. Obrigado. Obrigada. E assim, a conexão que a gente teve da gente estar aqui, eu falo que não existe coincidência, e sim Deucidência. Então, eu vi o quanto você empreende com propósito. E eu falei, poxa, a Simone, ela tem que contar um pouco disso, sabe, para o nosso público, que é o empreendedor com propósito, para que eles vejam. E quantos professores, Simone, que tem aí, que tá pensando, eu quero inovar, eu quero fazer alguma coisa, e você pode ser essa luz. Então, conta um pouquinho sobre essa história, como que tudo começou. Tudo começou quando eu tinha 8 anos e a namorada do meu tio olhou pra mim e falou assim, viu, por que você não coloca a sua sobrinha no inglês? Ela é tão batuta, eu nem entendi o que era aquilo. E aí, eu ouvi ela falando isso pra minha mãe. Aí depois falei, mãe, eu quero fazer inglês. Minha mãe me levou lá, tinha um concurso de o melhor trabalho de ecologia a ganhar. E aí, eu me dediquei muito nesse trabalho, ganhei. Ganhei uma bolsa de 3 meses. Aí comecei a estudar, me apaixonei pelo inglês. E aí, dos 8 aos 10 anos, era aventura. Eu amava ir para aula de inglês. Só que quando eu tive 10 anos, por isso que eu falo que o inglês que me escolheu. Olha. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe foi chamada na diretoria as crianças todas tinham desistido. Tinha mais ou menos umas 8 crianças. Só ficou eu. Nossa. Aí ele falou, não vai ter mais essa turma, a gente não pode deixar uma turma só para ela. E aí minha mãe me contou, eu falei, não mãe, eu não quero parar. Por quê? Porque eu já entrei naquele portal, eu passei pelo portal do inglês. Por quê? Quando eu via as pessoas lá, chegando de Vail, chegando de Aspen, chegando de Orlando, de Miami, de Paris. Você se apaixonou? Eu falei, eu quero isso. Eu não sabia nem como, mas eu falei, eu quero isso. Então, quando eles chegavam, contavam das viagens... Você morava onde na época? Em Atibaia. Atibaia, já era em Atibaia. Em Atibaia. E aí eu olhava aquilo e falava, gente, eu quero isso. E eu viajava junto com as histórias dele. Inclusive, eu fui esquiar a primeira vez através da minha mente, em Lake Tahoe. Através da história de alguém contando sobre a viagem. Então, eu falei, mãe, eu não quero parar. Para você ver que tudo acontece primeiro na mente. Exatamente. Tudo Olha acontece que forte. na mente. Até me arrepio de falar isso, mas foi muito impressionante. Olha. E aí, o diretor ligou para minha mãe e falou, olha, a gente tem uma opção para Simone. Ela vai ter que fazer uma turma à noite com universitários, porque é a única turma que eu tenho. Aí não, ele falei, claro, daí eu achei, não, o máximo, imagina com 10 anos indo numa turma à noite com universitários. Falei, pronto, né? Pirou, né? Agora... Chapou a cabeça. E aí, só que quando eu cheguei lá, a minha turma de inglês era divertido, era aventuras que eu aprendi através de aventuras, né? E inclusive com as crianças de manhã. Com as crianças de manhã. Inclusive a minha maior preocupação era como que eu vou saber o final da aventura? Isso que era a minha preocupação. Uou. Aí eles falaram, não, a gente vai te contar o final da aventura. Aí eu fui para a turma de adultos, né? Cheguei na aula, falei, bom, né? Agora é a hora, né? Eu já tô grande, né? Uhum. Já tô lá. Né? E aí a professora colocou um diálogo. Pronto, meu mundo caiu. Porque eu não entendi nada. Mas sabe o que você não entender nada? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Porque se eu falar para minha mãe que eu não entendi nada, ela vai me tirar. Se eu falar para a professora e para o diretor, piorou. Então eu falei, eu não vou falar nada.
Só que eu tenho a sensação, assim, eu consigo sentir ela até hoje, de assim, eu não tô entendendo, eu tô viajando, sabe? Eu tô na turma errada, só que eu não tinha outra opção. E aí eu me lembro que eu falei assim pro professor, viu, tem isso aqui na fita? Tem esse diálogo na fita? Era fita aquela época. Aí o professor falou assim, tem. Eu pensei, nossa, graças a Deus. Aí eu fui pra casa, você imagina uma criança de 10 anos colocando a fita pra achar o lugar certo no gravador, né? Nossa, foi assim. Só que eu ouvi esse diálogo 30 vezes. Uou. E aí foi aí que surgiu o meu método. Então eu tenho certeza que isso foi Deus, porque uma menina de 10 anos não tem o discernimento de desenvolver o método de estudo. Já estava criando aquele método. E aí, isso foi tão forte que eu me lembro até hoje, o diálogo é algo assim. Nice watch you are wearing. I bet it's Swiss, isn't it? Yes, it is. I bet you paid a fortune for it. But what's wrong buying something you really want? Uou. Significa. Olha. Que relógio lindo você tá usando, é suíço, né? Aí fala, sim. Ah, você pagou caro. Sim, mas qual o problema de comprar alguma coisa que você realmente ama? Então esse diálogo eu tinha 10 anos e eu sei ele até hoje de decor. Então, foi uma maneira que eu consegui superar isso. E aí, dentro desse movimento, né, eu peguei esse código e aí eu comecei a me destacar nas aulas. A pessoa do Paulo Marçal, né? Peguei o código. Já viu pra quem que é o ensino inglês? Porque é professora, já né? viu. E aí, eu me destaquei e quando com 14 anos eu já terminei tudo. Terminei o curso. Uau. E aí, eu fui chamada para dar aula de inglês. Uou. Eles me fizeram o convite. Com 14 anos? Com 14 anos eu terminei. Por quê? Porque eu peguei essa manha, né, do meu método, então tudo eu fazia isso. E hoje esse método é o método SL, que ele é fundamentado no PPP, que é Apresentação, Prática e Produção. E um tempo depois, né, agora uns 3 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em Cambridge. E Cambridge tem uma própria técnica que é isso, que se chama PPP. É o que eu fazia. Olha. Sem saber, intuitivamente. Então, na verdade, foi download celestial. É um Kairos, né? Você vai lá no Kairos e você traz. E, inclusive, tão interessante essa coisa do Kairos, esse relógio é suíço e eu comprei na Suíça. Então, recentemente, eu estava dando uma palestra sobre Kairos isso. É legal explicar, né? Porque a gente tá Isso. com... O Kairos, né, ele é o tempo certo na hora certa, né? Isso O aí. tempo de Deus. O tempo de Deus, isso mesmo. E Nosso tempo é o Cronos. Cronos. E o tempo de Deus é em Kairos. Kairos, Então... é isso aí. Isso. Então, um dia eu estava palestrando, aí eu falei esse diálogo, eu falei, gente, o meu relógio, eu comprei na Suíça, então, e é o diálogo da Simone criança, a Simoninha que eu chamo, Você né? vê... Então parece que as coisas assim E se materializa. O quanto se materializa. Por isso que eu falo muito isso. A gente, primeiro, você cria, você visualiza, cria na sua mente. E quando, lógico que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, Isso. como você foi Valor. atrás, e, né? Você estava lá, estudava, né? Estava sempre lá se empenhando para aquilo. Só que você colheu os frutos e com certeza se materializou. E tem mais uma coisa da Simoninha de 8 anos, isso aconteceu juntamente, né, quando eu estudava inglês, mas não tinha a ver com inglês. Na escola, eu tinha que escolher um país para fazer um trabalho, eu escolhi os Emirados Árabes Unidos, né? Olha. E aí, isso foi o que? Eu tinha 8 anos, né? Faz o quê? 42 anos. E aí, eu me apaixonei, né, pelos Emirados, pela cultura deles, ali, né, com 8 anos, e nem existia Dubai ainda, né. E aí, depois de um tempo, agora, esse ano, eu fui convidada para palestrar em Dubai. Uou. E aí, aquele sentimento foi o do Kairos também. É como se eu tivesse acessado aos 8 anos que eu viveria isso. Porque... qual criança, né, há 40 anos atrás vai escolher os Emirados Árabes?
E eu me emocionei muito quando eu estava palestrando lá, porque eu lembrei da Simone, o tanto que ela ficou encantada com os Emirados Árabes. Eu dei, né, um seminário sobre os Emirados. Então, realmente tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acessa, a gente pode tornar realidade através das ações, né? Nossa, que lindo, que lindo. Eu gosto de uma fala da Bíblia que diz assim, né? Tem várias traduções, mas pois é Deus quem realiza em vós o querer e o executar segundo o vosso beneplácito. Beneplácito é uma palavra rebuscada, mas é o desejo benevolente de Deus, né? A bondade de Deus, né? Então, se a gente pensou, Ele nos capacitou pela própria natureza para realizar, né? Como assim? Eu faço devocionais diários em inglês no meu Instagram. Não consigo falar Instagram, tá? Instagram. E aí, quando eu falo lá, né? Às vezes o Senhor me manda, o Espírito Santo me manda alguns exemplos do mundo natural. Por exemplo, eu tenho um filho, Vinícius. Vou mandar um beijo para o meu filho. Ai, que lindo. Beijo, Vinícius tá com 27. Beijo, Vini, te amo. E aí, 2 exemplos que eu sempre dou. O primeiro é que nós somos humanos, a gente quer coisas maravilhosas para os nossos filhos. Imagina o quanto que Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. E aí, quando meu filho era pequeno, ele demorava para amarrar o sapato. E aí, às vezes, eu tinha uma vontade de ir lá amarrar para ele, mas assim, porque eu fazia em 15 segundos. Às vezes, ele fazia em 10, 15 minutos, né? Como uma criança pequena. Só que eu sabia que eu não podia fazer, porque senão ele não ia crescer, ele não ia desenvolver. Então eu penso que Deus é como, ele pensa assim, né? Como, se eu for dando tudo para ela, se eu não deixar ela fazer ou ele fazer, ela não vai se desenvolver. Então às vezes Deus deixa a gente fazer, porque Ele tem prazer em ver o quanto que a gente consegue crescer, como hoje meu filho, né? Trabalha num banco suíço, tem uma posição muito legal, fala inglês muito bem, como um americano, graças a Deus, que era uma coisa que para mim era tão importante. Mas como? Você deixando ele crescer, então Deus dá espaço, né? Ele tem aquele desejo, ele deixa ele set the scene, ele faz a cena e você só tem que tomar posse. Só que às vezes a mente da gente não alcança isso. Simone, né? Nós somos sócios, né, do Carlos Wieser, né? A gente tem também rede de escolas, né, uma de inglês para criança, né, e a outra para adulto, só que é muito diferente, isso a gente vai falar num outro momento. Mas o Carlos, ele teve uma inspiração no momento que ele estava desempregado, então ele tinha uma lista da vida dele lá, e em último lugar estava lá, dar aulinhas de inglês. Por quê? Às vezes é legal você falar, porque uma pessoa que agora pode, até um professor nosso da Enjoy, da Mr. Wiz, e encara o inglês como só um trampolim para os seus objetivos e não como um trabalho mesmo, não como uma profissão. Tá? A gente vê muitas atrizes, muitos atores que foram professores de inglês, mas verdade, isso aí a gente vê demais, né? A gente vê isso aí muito. Ou pessoas que, teve um tempo que eu dei aulinha de inglês, e até de uma forma pejorativa, né? Exatamente. Como que você enxergou que isso poderia ser o seu ganha-pão? Sabe que o meu propósito de vida é esse. É levar as pessoas a falar inglês, por meio da palavra de Deus, de despertar a pessoa para ter um compromisso maior. E grandes empresários. O inglês é uma desculpa para você falar de Deus para as pessoas, né? Eu comecei a sentir esse gostinho doce que é levar esse... Quando você leva o inglês para uma pessoa que vai viajar, que precisa... Ela é tão grata a você e você muda a vida dela de uma maneira que é muito interessante. E aí, isso continua aquela história que quando eu fui chamada para dar aula. O próprio diretor da escola tinha uma oportunidade, assim, sabe aquela coisa, aquela oportunidade que ninguém quer, mas que você aceita e ele vira bênção? Sim, isso mesmo. Era para dar aula de inglês janeiro inteiro. E existia uma associação, nem tem mais, chamada Noyukai, que ela mandava engenheiros agrônomos para aprender técnicas de agricultura nos Estados Unidos e trazer e desenvolver essas técnicas aqui para nós brasileiros. E isso acontecia todo janeiro, então eles treinavam essas pessoas numa fazenda em Atibaia. Olha. E eles tinham todo
é como se fosse uma simulação de como seria na fazenda. E tinha esse espaço lá. Então, isso faz já muito tempo, né? E aí, quando eu disse 14 anos, eles me chamaram para dar aula lá, porque era todo janeiro, então tinha que ser dedicação total. Então, os professores geralmente não podiam, né? Porque todos já tinham trabalho. E aí eu fui e aceitei. Eu aceitei, mas assim, eu não sabia quantos alunos eram. Eu conversei com a minha mãe, né? Porque com 14 anos você é ainda muito imatura, né? Muito novinha, né? E a minha mãe falou assim, minha mãe sempre foi minha treinadora, né? Minha mãe me treinava, simulava os negócios. E aí eu falei, mãe, e agora? Minha mãe, não, você vai conseguir. Vai lá, você sabe dar aula. Se você, eu falei, e se eu não souber alguma coisa, mãe? Ela falou, se você não souber alguma coisa, você fala no outro dia, você leva e você procura, porque naquela época não tinha internet. O máximo que tinha era dicionário, né? E aí, beleza, fui, né? Cheguei lá, fui com 2 dicionários Michaelis, assim, grandão, né? E aí cheguei, lá tinha um anfiteatro, era bem grande. E eu entrei pela porta do lado aqui, e tinha um palco. E aqui todo mundo sentado. Inclusive tem até essas fotos que é assim, preciosidade. Marco aí. Quando eu cheguei, me perguntou, um dos engenheiros, eles tinham acabado de se formar, mas eram engenheiros, me perguntou, você sabe se a professora tá vindo? Eu falei, eu sou a professora. Aí eles ficaram assim, né? Porque todo engenheiro, e meu filho é engenheiro, é difícil dar aula pra engenheiro. Lógico que é. Analítico, tudo, né? Aí subi no palco, dei aula. E eles gostaram muito, e eu fui sempre muito honesta, ó. Eu não sei, mas amanhã eu posso trazer a resposta para vocês. E aí deu super certo, e eu dei aula lá 4 anos. Olha! Só que uma surpresa muito interessante é que no final desses 30 dias, o programa era tão importante, eu não sabia, eu aceitei assim. No fim, quando eu vi os 80, eu falei, meu Deus, mas foi bênção. E é o cônsul dos Estados Unidos. Então, 4 anos foram 4 cônsuls diferentes que eu conheci lá. E isso abriu portas, né? Porque depois eu fui pegar meu visto, eu já conhecia, eles me conheciam, tudo. Então foi assim, foi muita bênção. E isso me treinou, porque quando eles chegavam nos Estados Unidos, eles me mandavam cartas. Eu tinha muitas cartas, você imagina 80, né? Agradecendo. Contando como era, agradecendo, como eu pude ajudar. Então, logo cedo eu já senti o gosto de como o inglês muda não só a minha vida, mas muda a vida do outro. Então foi aí que eu percebi que tinha algo diferente. E o que faz você poder tocar a vida do aluno com o inglês de uma maneira com excelência? É você amar o que você faz, é você acreditar no que você faz e é você emprestar o seu olhar para o inglês para o aluno. Porque o inglês, ele é muito mal visto, vamos dizer assim. Ele é overrated. Verdade, é isso mesmo. Ele é visto como um monstro. E eu falo, na verdade, como um bicho de 7 cabeças. Até pelas escolas que vieram, né? Por todo um modelo, e, na verdade, tradicional, né? Exatamente, o inglês, ele é um bebê que precisa de carinho, de cuidado. Olha que metáfora boa. Legal, né? Então, em vez de você ver o inglês, olhar para ele para cima como um bicho papão, você tem que olhar ele para baixo como um bebezinho, pegar para você e cuidar. Porque eu falo que o inglês é como um filho. Vocês têm 5 filhos, né? No inglês, se você decidir, por exemplo, qualquer pessoa que vai querer realmente pegar o touro pelo chifre, como eu digo, você vai ter que ter mais um filho. Porque é dedicação, é estudo. Não dá para tratar o inglês, sabe, pegar uma vez por semana. Ele é um bebê que precisa de cuidado diário. Né? Exatamente. A gente fala, a semana são 168 horas. Aí dedica 2 horas só para o inglês só. Você acha que isso vai... Não dá. Tanto que a gente tem de português, não tem como, né? Não tem, exatamente. Não tem esse chip que instala ainda. E aí, quando os alunos olham para o inglês através dos meus olhos, eles veem que não é isso que as pessoas pensam do inglês, né? Porque ele é muito mal compreendido. Então, para mim, sempre o inglês, assim, ele que me escolheu. Tanto é, né, que eu fui chamada para dar aula, né, pro pessoal, e isso, assim, mudou minha vida. E como que você chegou até o Pablo,
Até hoje. Isso foi outra coisa muito legal. Porque ela é professora do Pablo Marçal, da Carol. Carol Marçal, Renato Aragão. Nossa, o Renato Aragão, foi também um presente para mim. O do Pablo foi interessante porque o senhor também me preparou para esse momento. Quando eu estava... As oportunidades, elas chegam para as pessoas que estão preparadas. São as conexões divinas, né? A gente acredita nisso. Exatamente. E quando eu dava aula, eu tinha mais ou menos uns 27 anos, eu estava dando aula em Curitiba, porque eu me casei e fui morar em Curitiba. E aí uma amiga minha começou a fazer uma pós-graduação, ela foi para Londres para fazer uma certificação de Cambridge. Aí eu falei, mas o que é isso, né? Uma pós-graduação? Ela falou, é uma pós-graduação para professores de inglês que querem dar aula de inglês no mundo todo. Uau. Então eu achei aquilo muito, muito incrível, né? Porque você ser uma professora de inglês, Cambridge, significa que você pode dar aula no mundo inteiro, você não precisa nem fazer teste. Você... Isso aí, em qualquer lugar. E aí entrou aquela sementinha, né? Eu falei, poxa, eu queria. Só que na época eu não tinha condição nenhuma de parar, porque assim, você tinha que ir para Londres, você tinha que ficar lá um mês, né? Então, assim, é um curso muito... você tem que fazer um investimento muito grande, você tem que parar de trabalhar e ainda, né, tem todos os custos de ficar viajando um ano na Europa e tal. E aí eu falei, bom, senhor, queria muito, mas deixei. E aí esse sonho ficou aí 23 anos. Uau! Ficou 23 anos. Aí quando começou, naquela época, né? Você sabe, né? Todo mundo teve que ficar em casa, ninguém podia fazer. Isso aí. O que aconteceu? Cambridge lançou esse curso online. Uou! Eu falei, pronto, né? Mas você tinha continuado dando aula? Sim, eu sempre dei aula de inglês, né? Inclusive, nesse tempo aí, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu morei lá 9 anos. E por isso que eu falo, nada é impossível se você tem aquele desejo no coração. Você tem fé, né? E assim, eu sempre fui muito assim com Deus. Eu já quis muito e bati o pé. E deu muito ruim. Então eu aprendi que é na hora dele. Eu falei, Senhor, eu quero muito, mas eu sei que tá tudo bem, vai ser a hora que tiver que ser. Não sei quando, mas né, eu tinha fé que ia ser. E aí teve essa oportunidade. Falei, pronto, né? Vou fazer. Só que assim, mal sabia eu que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque uma pós-graduação de Cambridge é uma coisa assim, é surreal. E aí eu me inscrevi. Para você fazer essa pós-graduação, você tem que ser aceita, né? Não é assim, eu quero fazer, quero pagar. Você tem que ser aceita. E em entrevista, a minha tutora, né, foi em inglês, ela perguntou, porque são todos de Cambridge, de Londres, né? Quanto tempo você acha para você planejar uma aula estilo Cambridge? Eu falei, bom, eu levo no máximo meia hora. Eu falei, bom, vou falar 1h30, né? Porque 1h30, ela falou 11 horas. Uau. Aí eu falei, bom, acho que eu nem entendi. Eu entendi errado? Acho que eu nem vou perguntar, porque vai que deixa quieto. Quando eu fui fazer, eram 48 horas para você planejar 1 hora de aula. Uou. Por quê? Porque você tem que escrever o capítulo. Você escreve o capítulo, o livro, o desenho, o exercício e você escreve um manual do professor. Uou. Então são 48 horas por semana e toda sexta você tem que apresentar uma aula para os tutores e auditores de Cambridge, ao vivo. Uau. Olha! Eles escolhem alguns alunos, né, pelo mundo e deixam lá. E você tem que entrar e dar aula. Eu tinha pesadelos assim em inglês, sabe, sobre isso. Então, e aí a tutora falou, olha, não deixa para fazer era toda sexta, não deixa para planejar aula na quinta que não dá tempo, imagina. Você dá aula na sexta, você tem que começar no sábado de manhã planejando a sua aula para estar pronto na sexta. Então, eu dividi esses 48 pela semana, só que depois que está tudo pronto, você precisa de 8 para alimentar o sistema, porque um sistema de Cambridge é só você... Eu posso pegar qualquer pessoa perita aqui em tecnologia, ninguém vai saber, porque eles fazem um sistema específico para aquilo, para o professor. Então, só eu consegui alimentar o sistema. É o professor que vai, não adianta burlar. E o manual do professor tinha que ter 3.000 palavras naquele próprio, né, sistema deles. Então, assim, foi uma coisa que eu cheguei a chorar. Nossa. Porque eu falei, Senhor, por que eu... Aí, hoje, antes da entrevista, eu estava até fazendo um story, porque eu me lembrei disso, né? Quando você
tem um porquê revelado, você continua. Então, eu cheguei a chorar, porque eu era uma professora, o que aconteceu? Antes da... Pode falar a palavra? Antes da pandemia? Pode, lógico. Antes da pandemia, eu era uma professora analógica. Eu trago essa visão para o aluno. Porque o inglês, ele é overrated, né? Ele é mal visto e ele é totalmente... As pessoas entendem errado o que ele é, né? Ele, na verdade, ele é a solução dos problemas. E as pessoas pensam que ele é o problema. Então, eu tive uma aluna, por exemplo, uma médica. Ela veio para mim e falou, olha, eu sou travada, eu não consigo falar. Eu até consigo ler coisa de medicina, mas no dia a dia eu não consigo falar. E aí eu tenho que explicar para os alunos, porque nesse trajetória, o que eu descobri? A mentalidade é 75% do inglês. E isso tem várias pesquisas que second it, né? Que sustentam isso. Passando. Então, 75% do inglês, olha isso, não é método, não é número de palavra, é mentalidade. Então, quando eu mostro para o aluno que não é o número de palavras, é a mentalidade, tudo se encaixa. A pessoa consegue baixar a guarda. Ela consegue olhar para baixo, para o inglês, e pegar aquele bebezinho. Então, por exemplo, você pode saber 10 mil palavras, mas você pode não saber conversar. Por quê? Porque a mentalidade é ela que dá acesso às palavras. Então, vamos fazer uma analogia. Dinheiro na conta é método, é palavra. Porque vamos dividir o inglês em duas frentes. É método e mentalidade. Vamos começar com mentalidade, que é mais importante. Mentalidade mentalidade e método. Mentalidade 75%, método 25%. Então, qual seria o cenário ideal? Você ter o método e a mentalidade. Você ter dinheiro na conta e você ter a senha. A senha é a mentalidade. Então, se eu tiver 2 milhões no banco, mas eu não tenho a senha, eu consigo sacar o dinheiro? Não. E se eu tiver 200 mil e eu souber a senha? Consegue. Por isso que, então, a mentalidade, na verdade, ela é a senha e o dinheiro é o método. Então, pessoas que sabem... Muito bom. Legal, né? Pessoas que sabem 10 mil palavras, mas ela não tem a mentalidade, ela não consegue acessar, não consegue abrir. E tem pessoas que sabem muito menos palavra ou muito menos estrutura e conseguem. Por quê? Porque ele já é destravado. Então, o que destrava o inglês é a mentalidade. Uou! E para quem, né, já estamos chegando aqui ao final do programa. Deixa eu contar o Pablo, o que aconteceu. Então, vou contar rapidinho. Fala aí do Pablo rapidinho. E aí, depois que eu terminei Cambridge, eu fui entender por que eu fiz Cambridge. Porque a gente tem no pior ano 44 mil alunos. E a aula é toda online. Por isso que eu precisava, né, estar preparada. Eu fui entender. E aí, nisso aconteceu que eu estava dando aula, o Pablo estava dando a live, e eu estava assistindo. E o Pablo falou, olha, nós vamos ter o inglês agora no pior ano. E eu conversei com o senhor, falei, senhor, posso ser a professora de inglês do pior ano? E ele falou assim, já é você. O senhor falou. Uau. Aí eu falei, Aí eu pedi uma confirmação e ele mandou, se é você, tem que ser você e vai ser só você. Falei, bom, então tô tranquila. Só que eu pensei, bom, ninguém de lá me conhecia ainda. Falei, como, né, que vai ser? Mas falei, bom, fiquei em paz. No outro dia, às 3h, recebi um áudio. Simone, nós estamos procurando uma professora de inglês do Reino. Você gostaria de ser professora de inglês do pior ano? Uou! Que lindo! Olha, é sobre isso, sabe? Empreender com propósito. Tudo que a gente viu aqui, Simone, que veio da sua vida, Simone, é quem você Deus é purinho, por né? dentro. Deus. Sabe? É o ser primeiro. Você sempre buscou essa conexão do reino, essa conexão para abençoar vidas. E aí o Senhor foi preparando tudo isso, sabe, na sua vida. Então, você é mais que merecedora. Amém. E tem grandes bênçãos que estão vindo. E para quem quiser aí fazer aula com a Simone, passa o seu Instagram para o pessoal te procurar. Tá, é Simone Lobo Inglês.
me chama lá que tem várias oportunidades, tem mentoria VIP, tem mentoria em grupo, eu tenho curso de inglês na mala, tenho curso de Strave. Olha. E tá saindo agora do forno o meu livro, que é Você é Maior que o Inglês, o Manual da Fluência. Uou! Parabéns! Show. Vamos mostrar. Projeto do Senhor, porque esse projeto, durante a pandemia, eu falei, Senhor, eu quero ser produtiva. Aí eu sentei, o Espírito Santo assim me deu Tudo 7 certinho. horas Eu falo. de escrevendo. Existe o download celestial, ela Esse é- baixa direto. É Olha, que maravilhoso. Foi ter você aqui com a Amém. gente. Prazer. Espero que você volte Prazer. mais vezes Vou voltar para com o o livro, programa. né? Com o livro. É isso aí, isso. Com certeza, com o livro. E tenho certeza que você tocou aí o coração de quem está assistindo também. Foi uma mensagem poderosa no coração dessas pessoas. É, que as pessoas possam ver o inglês como um bebezinho, pegar ele e cuidar, né? Porque ele, sabe, eu não sei se vocês assistiram o Corcunda de Notre Dame, né? Porque ele é tão bonzinho, todo Sim. mundo achava que ele era mal. E o inglês é como ele. como ele. Pega o inglês, cuida dele, que ele vai, assim, vai trazer muitos frutos na sua vida, como trouxe na minha. Tá vendo? Então, God Uau. bless you. God bless you. God bless you. Então, ficamos aqui com mais um programa Empreendedor com Propósito. Até mais.